Olá, meus irmãos, amigos, familiares, todos vocês que estão conosco para juntos meditarmos a palavra do Senhor. Eu quero meditar com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Falar que nós somos sal da terra é muito mais do que uma virtude, muito mais do que uma qualidade, um adjetivo que o Senhor nos dá. É uma responsabilidade. É falar sobre um elemento que naquela época tinha uma função muito mais do que apenas temperar um alimento. Ele tinha o poder de proteger, ele era um conservante. Ele era usado nos alimentos com o propósito de mantê-los protegidos e conservá-los. Assim como hoje existem vários tipos de conservantes que são colocados nos alimentos para conservá-los, naquela época o sal era o principal. Então, quando o Senhor Jesus diz que nós somos o sal do mundo, o sal da terra, ele está dizendo que nós somos o conservante da terra. Nós conservamos a moral, os valores eternos, a palavra de Deus, os valores do reino de Deus. Nós somos esse tipo de gente que freia a putrefação da terra, o lixo, a degradação moral, a violência e tantas outras coisas que poderiam simplesmente exterminar toda a prática de bondade e de justiça sobre a terra. Nós temos essa responsabilidade. Então, quando o Senhor diz que você é sal, Ele está falando que você tem uma responsabilidade nos ambientes que você frequenta de frear a mentira, de frear a imoralidade, de frear o pecado. Eu e você temos esse papel. Nós estamos passando, graças a Deus, encerrando essa jornada de carnaval, mas do propósito nosso nesse período, assim como durante toda a nossa vida, mas mais esses momentos assim tão cruciais e tão complexos, de tanto pecado, de tanta imoralidade, é a gente frear isso. É a gente não participar e a gente dizer não e incentivar as pessoas a não participar. Esse é o nosso papel. É falando do amor de Deus, é falando da santidade de Deus, é falando da justiça, do perdão, da salvação de Deus, de tudo aquilo que o Senhor realmente aponta como errado, nós precisamos sinalizar como filhos de Deus, como servos de Deus, como sal da terra que nós somos. E se nós perdemos essa essência, se nós esquecemos dessa responsabilidade, o texto diz que então, para mais nada, a gente serve. Irmãos, é uma grande responsabilidade. Eu digo que esse é o nosso principal papel, porque o texto diz que se a gente parar, se a gente não fizer isso mais, a gente se torna inútil. Você precisa ser útil para o reino de Deus. Você precisa ser relevante. Eu falo para mim, eu estou falando para mim também, nós precisamos ser relevantes, útil no reino de Deus. Nós precisamos ser sal que salga, que tempera, que protege, que cuida, que conserva a terra. Amém? Eu quero orar para que o Senhor continue falando no nosso coração e nos chamando para esse compromisso, para essa responsabilidade que nós precisamos ter e realmente assumir e exercer como cristão, como filhos de Deus Pai. O Senhor não nos chamou simplesmente para desfrutar de bênçãos, de milagres. Não, muito mais que isso, o Senhor nos chamou para sermos filhos do Senhor, para sermos representantes do Senhor aqui. E um do papel é ser agentes aqui na terra como o sal, que tem o papel de conservar, de manter sadio. Assim é um dos papéis nossos aqui.
de conservar a sua justiça, o seu amor, a sua bondade, a sua verdade, os seus valores. E eu oro para que o Senhor nos dê graça, para que a gente se posicione verdadeiramente, Senhor. Não sejamos influenciados, mas que sejamos influenciadores, implantando, estabelecendo, restaurando valores eternos no coração das pessoas que nos cercam, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Cláudio, da IDPB Caieiras, uma família para pertencer. Viemos fazer uma visita na Rua José Silva, número 10, no bairro Caieiras. Assine o canal no YouTube, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas. Deus abençoe você.